Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos utilizar garrafas PETs, arames que foram encontrados na rua, papel, pedaço de tecido de algodão velho, esse aqui era de um lençol que não estava sendo mais usado, já estava bem rasgado, né? E também caixas de ovo, de pizza, isopor, bandejinhas, todos esses materiais são úteis aqui no nosso projeto. Podemos utilizar vários tipos de papéis, desde que não esteja plástico junto com esses materiais. Meu nome é Valéria, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aqui, pessoal, nesse projeto é muito importante que você também deixe o seu joinha para mim, para que ele possa chegar a mais pessoas. Bora lá para ver como eu faço. Aqui, pessoal, eu vou picar esse isopor em pedaços pequenos, coloco água no liquidificador, um pouco de isopor, né, para não forçar muito o motor do liquidificador, dou umas pulsadinhas e depois coloco em velocidade alta, passo pela peneira e aí eu vou armazenando em um saco plástico. Olha só, pessoal, essa água também dá para ser reaproveitada para estar triturando mais material, como o papel. Olha a quantidade que deu. O papel eu deixo de molho de um dia para o outro, rasgo ele depois que ele está molinho com as mãos para facilitar, né, o trabalho do liquidificador. Passo pela peneira juntamente com o tecido, né, para coar e apertar para tirar o excesso d'água. Vamos utilizar um furador, aqueles ferro de solda, né, é mais fácil. Aqui a gente vai estar cortando essa garrafa nessa divisão que ela tem aqui, essa marcação, né. A gente vai retirar esse fundo, que também dá para reutilizar em outro projeto. Vamos dividir essa garrafa em 8 partes. Não tem a necessidade de ser exatamente da mesma largura essas tiras, mas aí é importante que a gente divida ela aqui, né, mais ou menos da mesma largura, só para estar facilitando mesmo, mas não tem a necessidade não. E aí, se você gostou, pessoal, desse projeto e gosta aqui do canal, quer ajudar o canal a crescer, deixe o seu like. E aqui, pessoal, a gente vai marcar com caneta, né, para facilitar, para a gente estar furando. A primeira marcação aqui do fundo deu 8,5 centímetros e as demais um pouco menos de 7 centímetros. Apenas para facilitar para a gente estar furando eles mais ou menos na mesma reta aqui, na mesma direção, né? E a gente vai estar furando aqui, pessoal, com furador. De preferência é bom um furador aquecido, né? Para facilitar o nosso trabalho. Eu vou fazer isso, né, no meu fogão. Se você tiver o ferro quente, que seja da ponta fininha, que de ligar na tomada, facilita aí para você estar furando. E a gente vai furar todas as tiras, pessoal. Aqui a gente vai começar pelo arame maior, que tem 1,3 m, né? Os outros têm 93, 77 e 67 centímetros. Já estou deixando marcado na tela para vocês, se acaso vocês quiserem estar anotando, né? Para facilitar para vocês. Vamos colocar aqui por esses furos da borda da garrafa. A primeira marcação, né? Na borda da garrafa aqui, a gente começa por cima e por baixo. Assim a gente vai alternando, passa um por cima e um por baixo, até passar todas as tiras. E aí a gente vai amarrar esse arame aqui, dividindo essas tiras, né? E vamos estar amarrando a ponta desse arame, torcendo bem, para que não corra o risco de se soltar, né? E a gente vai apertar essa ponta aqui, né? Para que ela fique junto ao arame, para a gente estar separando essas tiras, dividindo elas mais ou menos igual, né? Entre uma tira e outra. E essa vai ser a borda do nosso vaso. E aí, pessoal, vocês também gostam de estar reaproveitando os materiais? Isso é muito importante, né? Aqui, pessoal, a gente vai colocar o segundo arame maior. Vamos colocar aqui pela parte de baixo primeiramente. O primeiro a gente começou por cima, o segundo a gente começa por baixo. Dessa forma, a gente vai alternando para que as tiras não fiquem torcidas, né? Se a gente colocar todos do mesmo lado, começar todos igual, eles vão ficar torcidos. E aqui a gente vai dobrar essa pontinha aqui da garrafa, essas duas pontinhas, uma para fora e uma para dentro. Uma para fora e uma para dentro. Para que isso, pessoal? Para que os furos que a gente fez aqui não corra o risco de se arrebentar com tanta facilidade. Isso vai reforçar aqui, né? Para que não se arrebente. Aqui a gente vai começar novamente alternando aqui. E se você estiver gostando desse projeto e gosta aqui do canal, você pode deixar um comentário carinhoso aí e pode deixar o seu hypar. Você já ouviu falar em hypar?
Isso mesmo, pessoal. Você deixa a sua pontuação. Dessa forma, o nosso canal pode ganhar pontos e o YouTube vai mostrar nossos vídeos para mais pessoas. Isso vai ajudar o nosso canal a crescer. E se você gosta do conteúdo aqui do canal, quer que eu continue trazendo conteúdos novos para vocês, você precisa ajudar o nosso canal a crescer, né? Deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando os vídeos. Dessa forma você ajuda muito. E esse Hypar é a nova forma que o YouTube encontrou de ajudar os novos criadores de conteúdos aí, para que eles possam conseguir crescer também o seu canal e possa ter alguma renda, né? Através desse crescimento, você pode também estar assistindo, né? Os anúncios, isso ajuda muito, pessoal. E aqui, pessoal, com as tiras de tecido, a gente vai estar furando, né? A gente vai ver a medida que a gente precisa, que dê para dobrar na borda do vaso ali também. A gente fura ela, né, do lado para encaixar ali na boca da garrafa e a gente vai umedecer essas tiras. Dessa forma, elas vão aderir melhor ao cimento. Vamos fazer uma nata de cimento com apenas cimento e água, pessoal. A gente vai fazer aí a quantidade o suficiente, né? Não tem como eu falar a quantidade certa para vocês, porque eu não sei o tamanho da garrafa que vocês vão estar utilizando, eu não sei a quantidade de tiras que vocês vão pôr. Eu usei aqui, como vocês viram, o gargalo de uma garrafa de água sanitária de 2 litros como medida. Mas se faltar, a gente faz mais um pouquinho, se sobrar, a gente utiliza para dar continuidade no projeto, ou faz um outro projeto, né? E a gente vai umedecer todas essas tiras nessa nata. A gente vai fazer uma nata bem grossinha, né? Para que ela possa aderir melhor ao tecido e ela possa deixar esse tecido mais forte na hora que ela for secando. E aqui a gente passa a mesma nata por todas as tiras da garrafa, né? Para que ela possa aderir melhor a essas tiras de tecido com cimento. E a gente vai espalhando elas e acertando. Vou utilizar essa latinha como apoio para que essas tiras da garrafa não desçam, né? Conforme eu for colocando as tiras de tecido e for pesando sobre ela. E aí, pessoal, o que vocês estão achando dessa ideia? Às vezes a gente pensa assim, nossa, que trabalhão fazer um vaso desse, né? Dá tanto trabalho, mas é um trabalho gratificante, pessoal, porque pensa que você tá fazendo uma coisa que você quer, né? Uma decoração para o seu jardim, que você tá economizando, que você pode fazer um lindo vaso, né? Tá ajudando a natureza, retirando esses materiais aí que seriam descartados e você tá economizando um bom dinheiro e também tá fazendo um artesanato aí que é ótimo, né? Para aliviar a nossa mente. Também pode ter uma renda extra através desse trabalho, né? Tem todos os benefícios aí, né, pessoal? E aqui, pessoal, eu pego uma tira comprida, né, para tá passando aqui no meio do vaso. Mas pensa, pessoal, esse apoio tá de acordo? Não tá, né, pessoal? Vamos pôr um apoio melhor aqui. Eu tenho um outro vaso que eu já utilizei para outro projeto, vou vestir várias sacolinhas nele, até que ele fique um pouco mais largo, né? Para ter um apoio mais seguro aqui, um apoio mais rente com o nosso vaso. E vamos fazer melhor ainda, vamos tirar essa tira de tecido que a gente colocou no meio, vamos reparti-la em duas, né? Da mesma forma de comprido. E aqui uma a gente vai estar utilizando aqui no meio do nosso vaso, que isso vai ajudar a demarcar mais ainda o modelo aqui, né? Que vai ser um vaso lindo, como eu falei para vocês. A gente vai estar fazendo esse vaso e vai ficar maravilhoso. E se você seguir todas as dicas aqui, gosta de dicas aí, acompanhe o vídeo todo, sempre procuro passar várias dicas para vocês e mostrar todo o passo a passo. E aqui, pessoal, a gente vai trançar ela por dentro dessas tiras de plástico, né? Dessa forma, ela vai ficar mais segura aqui. A gente vai passar uma por dentro e uma por fora, uma por dentro e uma por fora. Dessa forma, ela não vai escorregar aqui na borda do vaso. Se a gente passasse ela só por cima, ela ia ficar escorregando, né? Ia ficar descendo e isso não ia ajudar em nada. Ela não ia segurar nada. E dessa forma, ela vai ajudar aqui a formar aqui a borda do nosso vaso, a demarcar melhor, né? Vai ficar muito mais segura.
E aqui a gente dobra as bordinhas da tira por dentro das bordas do vaso. E essa nata de cimento que sobrou, a gente passa por cima aqui, né? Para ganhar mais reforço ainda essas tiras de tecido. E assim a gente aguarda a secar, né? Para dar continuidade. E aqui, pessoal, enquanto isso, a gente vai trabalhar nessa parte aqui, né? Que vai ser a coluna do nosso vaso. Isso mesmo, pessoal, o nosso vaso vai ser um vaso taça, um lindo vaso taça. Como eu falei para vocês, eu tava fazendo um lindo vaso, né? E esse é o vaso que eu trouxe para compartilhar com vocês. Com a lixa 180, eu vou passar por dentro e por fora dessa parte da garrafa e essa outra parte a gente guarda para fazer um outro lindo vaso para decorar e com plantinhas naturais o nosso jardim. Aqui, com o ferro de passar, eu utilizo esse ferro só em artesanato mesmo, pessoal, por isso que ele tá bem assim, velhinho, né? Ele já é bem velhinho mesmo, de fato. Aqui, pessoal, vou dobrar as bordas da garrafa dos dois lados, né? Isso vai ajudar a ganhar mais reforço. Aqui, pessoal, eu aperto ela com as mãos, mas se você for fazer isso com a garrafa quente, é bom ter cuidado para não se queimar, né? Eu já tô bem acostumada a realizar esses trabalhos, né? Então, mas é bom ter cuidado. E aqui, pessoal, com o arame galvanizado, eu vou cortar 2 pedaços de 24 centímetros. A gente vai estar utilizando 4, mas nesse primeiro momento eu vou utilizar 2, né? Depois a gente dá continuidade e corta outros pedaços que a gente for precisar. E a gente vai furar aqui perto a borda da garrafa, próxima à parede, né, da garrafa, digamos assim. A gente vai furar 4 furos, 2 de cada lado. E a gente vai passar esses arames, vamos acomodar ele ali bem rente, né, a parede da garrafa. E assim vai ficar. Dos dois lados a gente vai fazer da mesma forma, para que isso não atrapalhe os furos de drenagem depois. E eu vou fazer ganchinhos, um virado para cada lado, para isso dar mais reforço quando a gente for assentar essa coluna no nosso vaso. Aqui já secou essa parte, né? É bom a gente deixar secar bem, pra gente dar continuidade, para ganhar mais firmeza, né? Pra gente trabalhar mais tranquilo. Vamos vazar aqui os furos de drenagem. É bom a gente já trabalhar com os furos de drenagem pronto, né? Eu vou tampar esses furos aqui com um pedaço de isopor. E depois a gente vai furar a tampinha também, vai ser um novo furo. E vou voltar ela aqui pro meu apoio, né? Pra gente estar trabalhando. Vamos vestir luvas, pessoal. É importante a gente pôr luvas, né? Para proteger as nossas mãos do cimento. E aqui, pessoal, vou novamente com uma tira de tecido que dê para envolver essa parte da garrafa, né? Eu vou fazer uma massa aqui com uma medida de papel triturado, uma medida de isopor, uma medida de cimento, uma colher de cola branca extra forte. A água até dar o ponto de uma massa macia e homogênea. A gente vai misturar bem o isopor com o papel para depois colocar o cimento. E a gente vai sovando bem essa massa até que todos os materiais estejam bem envolvidos, né? Para que a nossa massa possa ficar bem resistente. Isso serve para todas as massas, pessoal, que vocês forem fazer, mesmo a de areia com cimento, né? Essa regra vale para a massa de areia com cimento também. É preciso que todos os materiais estejam bem envolvidos, né? Bem agregados, para que a massa não fique partes fracas depois, né? Aqui, pessoal, essa tira de tecido, eu já passei ela na nata de cimento com água, da mesma forma que eu fiz da primeira vez, só que a nata ficou um pouco mais ralinha e eu passei um pouco desse cimento, né, em pó, por cima dessa tira, para que ela possa ficar mais espessa, né, ganhar mais resistência, porque a nata de cimento muito rala, ela não dá resistência ao tecido. E aqui a gente vai envolver toda essa parte da garrafa com essa tira e dobrando as bordinhas para dentro. E aqui a gente já vai assentar a coluna da nossa taça com essa mesma massa de isopor com papel e cimento que a gente fez. Repare que eu já vou deixando livre ali os furos de drenagem, né? E a gente vai assentar com cuidado para não tapar os furos de drenagem, acomodar os ferrinhos ali nas laterais. Esse arame, pessoal, não precisa ser dessa espessura. Se você tiver um mais grosso, é melhor ainda. E aqui por dentro também a gente coloca um pouco de massa, pessoal. E a gente vai acertando ali por dentro, vai acertando com a madeirinha. Se os ferrinhos
Se os ferrinhos saírem do lugar, a gente acomoda eles, olha só, ficou um pouco escuro, mas acho que deu para vocês verem, né? E assim a gente vai colocando massa por toda a peça, pelo menos 1 centímetro de espessura, um pouquinho menos, né? Não precisa ser uma massa muito grossa, porque depois a gente vai dar continuidade, mas não faça ela muito fininha também, para o seu vaso não ficar muito frágil. E aqui, pessoal, por toda a taça a gente vai fazer isso, já procurando deixar a massa já no formato, né, que a gente quer o nosso vaso. Repare que eu coloco a massa sempre sobre a outra que já tá sobre a taça, para não ficar buracos, né, no nosso vaso. Não ficar partes frágeis, né, digamos assim. A gente sempre coloca um pouquinho da massa que a gente vai colocar sobre a outra, passando um pouco sobre a outra que já está ali na taça. E assim a gente vai moldando o formato do nosso vaso da melhor forma possível. E aí, pessoal, se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu joinha para mim, deixe já o seu joinha para você não esquecer que isso é muito importante para o canal. Aqui, pessoal, na parte da coluna também a gente faz da mesma forma, né? Colocamos pelo menos 1 centímetro de espessura ali, um pouquinho menos, né? Depois a gente vai dar continuidade para ganhar mais resistência e mais beleza aqui o nosso vaso. E se você também gosta de estar reutilizando os materiais e ainda não é inscrito no canal, mas gosta desse tipo de trabalho, já se inscreva também. Compartilhe esse vídeo com quem gosta, né, desse tipo de conteúdo que você conhece. Isso também ajuda muito o nosso canal, pessoal. E desde já eu agradeço vocês. Aqui, pessoal, vou fazer uma nova massa com isopor, né? E cimento e argamassa. Duas medidas de isopor, uma medida de cimento e uma medida de argamassa AC1. Aqui a água até dá o ponto, né? De uma massa homogênea e macia. E a gente sova bem essa massa para que ela fique bem misturada e bem homogênea, né? E macia para a gente trabalhar. Aqui por dentro da coluna, eu também vou colocar um pouco dessa massa. A gente vai colocando ali pelo menos 1 centímetro de espessura. Vamos utilizar novamente 2 pedaços de arame galvanizado, né, de 24 centímetros. Vamos fazer da mesma forma que a gente fez da primeira vez. E vamos virar os ganchinhos, né, acomodar ali os arames, né, para que eles não atrapalhem os furos de drenagem depois, né? E a gente vai virar as pontinhas do arame aqui, uma para cada lado, para nossa taça poder ficar bem resistente. Aqui por dentro a gente vai colocar essa massa de isopor com papel e argamassa. Eu fiz essas massas com isopor, pessoal, para que o nosso vaso não fique tão pesado. Ele vai ficar um vaso bem robusto, né? Então, por isso eu fiz essas massas diferentes aqui. Essas tiras de tecido da borda ali que ficaram erguidas, a gente coloca um pouco de massa por dentro e já acomoda elas no lugar. Se tiver partes da garrafa também ali do plástico que tiver erguido para cima, a gente faz a mesma coisa. E aí a gente vai colocando massa e apertando bem, né, para que elas possam assentar bem ali, não fique partes ocas, né? E a gente coloca os pedacinhos de isopor em todos os furos de drenagem pelo lado de dentro ali, para que a massa não tampe, né, esses furos de drenagem. Ali por dentro do gargalo da garrafa também eu ponho um pedaço de isopor. A gente vai fazer aqui essa camada pelo menos 1 centímetro de espessura, para que o nosso vaso possa ficar resistente, né? Depois a gente vai dar acabamento, mas a gente vai dar acabamento com a calda de cimento por dentro. Então, a gente não pode fazer uma camada muito fininha para que ele não fique frágil. Lembrando que esse vaso aqui, pessoal, vai ficar um vaso muito bonito e vale super a pena. Mas é preciso deixar secar, né? Esperando secar sempre à sombra, respeitando o tempo de secagem para você dar continuidade, para não correr o risco de quebrar o vaso, principalmente na parte do pezinho, né? Que ele vai ter que ficar bem sequinho para a gente dar continuidade. Eu uso o auxílio de uma colher também, pessoal, para estar alisando aqui, uma colher de cozinha mesmo, colher de sopa, né? Ajuda bastante, é bem útil, são ferramentas simples aqui que eu utilizo. Sempre procuro utilizar o máximo os materiais, pessoal.
Pode ver que a bacia que eu utilizo para fazer a massa é bem velhinha, mas eu vou deixar de utilizar ela somente quando não estiver servindo mais mesmo. E aqui, pessoal, a gente vai fazendo as correções. O vaso vai ficar perfeito? Não vai ficar perfeito, pessoal, porque é uma peça feita totalmente manual, não é peça feita em forma, não é a peça que tem medidas exatas, né? A gente tá fazendo uma peça totalmente manual aqui, mas vai ficar uma peça muito bonita aí, né? Que vai merecer um lugar de destaque aí no seu jardim, na sua casa, com certeza. E aqui a gente vai acrescentando massa, eu vou fazer essas bordas bem espessas, né? E vou fazer uma massa aqui para fazer o pezinho da nossa taça, com 2 medidas de areia, né? E 1 medida de cimento. Eu tô usando copo de medida aqui de 200 ml. E aqui, pessoal, quem assistiu aí o vídeo que eu fiz, o suporte para vasos, que eu falei que eu ia utilizar novamente essa parte do papelão, né? Que eu fiz a coluna aí para colocar vasos. Eu tô utilizando ele, é um quadradinho de papelão de 25 centímetros, que eu fiz um quadrado por dentro de 18 centímetros e um círculo no meio. Aqui vou colocar uma areia úmida, né? Eu tô colocando areia fina, úmida. Vou fazer uma bolinha aqui somente no centro, pra gente poder trabalhar com essa massa de areia com cimento que a gente fez somente naquele quadradinho ali. Essa parte que tá essa areia vai ser onde vai ser a drenagem da água do nosso vaso, né? Onde vai ficar a coluna da nossa peça. A gente vai trabalhar nesse quadradinho aqui, acertando, né, em volta aqui onde tá o risco de 18 centímetros quadrados ali no meio, pra gente assentar a coluna do nosso vaso. E aí, pessoal, fala para mim nos comentários se você está gostando dessa ideia aqui, se você faria um trabalho desse aí para estar decorando a sua casa, sua varanda, seu jardim, ou mesmo para estar fazendo uma renda extra. E aqui por cima dos arames, pessoal, a gente também coloca essa massa de cimento. Eu tô colocando aqui 2 pedaços de arame de aço, que eu também encontrei na rua, estou reutilizando eles aqui para dar reforço aqui no pé da nossa taça, né? Eu coloco sobre esses 2 outros que a gente colocou e isso vai ajudar a ficar mais fixo aqui o pé da nossa taça. E com a massa de isopor com cimento e argamassa, eu dou continuidade aqui, né, a esse pé. Aqui, pessoal, a gente vai lixar essas partes mais grosseiras aqui da nossa taça. Lembrando que esse pezinho da nossa taça a gente precisa esperar ele secar bem para dar continuidade aqui ao trabalho, né? Aqui o meu já tá bem sequinho, eu já umedeci a taça, né? E aqui a gente vai lixar essas partes mais grosseiras pra gente poder dar acabamento, para que não fique caroços, né? Ali a gente vai tirando as partes mais grosseiras pra gente colocar a massa e não precisar colocar uma massa muito grossa para tampar outros defeitos, né? E a gente vai tirando apenas alguns caroços que tiver, algumas partes irregulares, né? Muito irregulares, muito diferentes que a gente for vendo, a gente vai lixando. É uma lixa grossa também, essa lixa também estou reutilizando, pessoal, que também seria jogada no lixo, né? E aqui a gente retira essas partes mais grosseiras, vai retirando o pó também, né? Para não ficar o pozinho solto aqui. E aqui por baixo aqui, pessoal, eu retiro aquela areia também, viu? Vou fazer uma massa aqui de papel triturado com areia e cimento, uma medida de cada, né? Lembrando que eu tô usando aqui uma medida de 1 quilo, o potinho que eu tô utilizando, né? Para medida, e 2 colheres de cola branca extra forte. A mesma coisa, a água até dar o ponto de uma massa homogênea e macia pra gente estar trabalhando. Essa massa aqui, pessoal, se a areia de vocês tiverem pedrinhas, é importante que se passe na peneira, porque essa massa é uma massa de acabamento, né? A gente vai fazer ela para dar acabamento aqui na nossa peça. E a gente vai sovar bem essa massa. Olha como eu viro ela pro lado de baixo ali para não ficar areia, né? A gente vai retirar esse excesso aqui de areia, essa areia que a gente pôs aqui no meio, né? Vamos enxaguar essa peça. Enxaguar bem para retirar o excesso de areia solta. E aqui, pessoal, já enxaguei a peça e já umedeci, né? Vou dar acabamento aqui pela parte de baixo do vaso. Eu sempre faço acabamento na peça toda. Isso é muito importante para dar durabilidade na nossa peça.
E mesmo que seja por baixo, que ninguém vai ver, isso é muito importante, né? E o capricho também no artesanato faz toda a diferença. Aqui esse detalhe, pessoal, perceba que eu não tô medindo nada, não tem nada arriscado. Eu faço a medida com as mãos mesmo, eu ponho o dedo pro lado de cima e o dedo por lado de baixo ali. E vou acertando bem ali para ficar mais ou menos igual, né? Se eu ver que tem um lugar mais tortinho, eu procuro acertar. É igual eu falei para vocês, pessoal, vai ficar perfeito? Não vai, mas vai ficar um trabalho muito bom, né? Vai ficar um vaso muito bonito. É uma forma da gente reutilizar os materiais e fazer o vaso que a gente quer, né? A gente vai inventando os modelos, vai vendo o modelo e a gente consegue fazer, né? Da nossa. Arrumando recursos aí, né? Com as coisas que a gente tem. E aqui, pessoal, com a colher mesmo, aquela colher de sopa, eu vou fazer um zigue-zague nessa parte que a gente fez. Repare que eu já vou fazendo, as peças que eu vou fazer detalhe, eu já vou fazendo, não deixo secar. Já vou fazendo com a peça molhada, porque se a gente deixar puxar muito a massa, fica ruim da gente fazer os desenhos, né? E aqui eu vou fazendo com a colher, faço pelo lado de cima, depois eu volto fazendo pelo lado de baixo. Ficou rebarba, a gente já procura retirar as rebarbas na hora, porque depois que secar, fica mais difícil pra gente estar arrumando. E essa peça aqui não vai ser lixada com lixo mais, né? Tudo que a gente for fazer agora vai ser manual, né? Não vai ter lixa, apenas manual mesmo. E a gente procura acertar já na hora. Se a gente vê que ficou rebarba, a gente já alisa com as mãos mesmo. E já vai acertando com a colher e já vai alisando. E aí, pessoal, o que você está achando? Fala para mim nos comentários se você está gostando. É muito importante, pessoal, a gente interagir com a nossa comunidade, né? Pessoas que acompanham o canal, fala aí pra mim, deixa um comentário carinhoso aí, deixa a sua hypada no vídeo, que é muito importante. Dessa forma, o YouTube vai entender que vocês estão gostando do meu trabalho. E aqui, pessoal, eu tô medindo com as mãos mesmo para ver quantas divisões vai dar, que eu quero fazer um detalhe aqui. Eu vou dividir em gomos aqui, né? Deu 9 gomos. Eu vou fazer mais da largura da minha mão. Repare que eu meço com o dedo ali, né? O dedão ali da mão mesmo, pelo lado de cima. Da mesma forma que eu fiz na borda do vaso, eu vou fazer aqui. E eu já vou procurar fazer o molde ali, né? Com as mãos mesmo. Já vou fazer o modelo que eu quero, acertando com os dedos ali pelo lado de cima. Olha que interessante, né, pessoal? A gente consegue fazer várias coisas mesmo sem ter moldes, né? Mesmo sem ter formas. Dá pra gente estar fazendo aí vasos lindos, né? Utilizando aí as nossas mãos mesmo, né? A imaginação. Dá pra gente fazer tanto trabalho bonito, né? É muito importante, né, pessoal? Quando a gente não tem recursos aí, às vezes a gente quer um vaso bonito, né? E a gente consegue fazer peças lindas aí usando a nossa imaginação. E aí, pessoal, a gente vai procurando acertar, sempre procurando fixar uma massa bem com a outra, né? Alisando bem para ela ganhar fixação ali, virar, se tornar uma massa só, né? Essa segunda massa que a gente tá pondo. É importante também, sempre que você for trabalhar numa parte que já tá seca, você umedecer a outra, né? Que já tá seca, para colocar uma nova massa. E isso ajuda a sua nova massa a aderir muito melhor na massa que já secou mais, né? Sempre importante umedecer. Repare que eu passo sempre o pincel úmido, né? Já umedeci essa peça antes, na hora que eu fui lavar ela, para retirar o excesso de areia, mas mesmo assim ainda passo o pincel úmido antes de dar continuidade. A gente vai pôr essa massa que a gente fez, pessoal, em toda a peça, para deixar ela mais lisinha, tampando as partes do isopor. Isso vai ajudar ela a ficar com um acabamento bem mais bonito. Repare que aqui, pessoal, eu sempre procuro alisar com os dedos, né? Procuro acertar ali os defeitinhos que eu tô vendo. E aqui a gente vai fazer um detalhe extra aqui no nosso vaso, pessoal. Vamos dar mais charme ainda pro nosso vaso taça. Você pode fazer esse pé redondo também, pessoal, se você preferir, né? Se achar mais bonito, pode fazer o pé redondo também, vai do gosto de cada um, né?
É a mesma coisa, é só fazer um círculo aí medindo com uma tampa, algo redondinho que você tem um balde, né, uma tapuerzinha do tamanho do pé que você quer e fazer o pé da sua taça aí naquela medida, né? E a gente vai colocar a massa aqui, pessoal, vamos fazer um detalhe bem lindo aqui na nossa taça, que vão ser algumas folhinhas. Eu vou fazer umas folhinhas com a mão mesmo, vou colocar uma massa ali, já vou moldando ela ali com os dedos e com o cabo do pincel. Eu coloco a massa, né? Já vou acertando ela ali no formato ali das folhinhas, vou virando ela pro lado, elas vão ficar meia viradinha para um lado, né? E assim a gente vai fazer por toda a peça. Eu uso o auxílio do cabo do pincel para fazer os desenhos também, pessoal, os detalhezinhos ali que tem nas folhinhas, né? Os risquinhos, a repartição ali no meio. Esse vaso ficou uma peça muito bonita, pessoal. Eu quis trazer aqui para vocês. Ele fica um vaso muito bonito para decorar uma varanda, para decorar uma garagem, né? Se você gosta de plantas aí na garagem, uma parte que pegue bastante claridade. Fica muito bonito. Aqui nas bordas também, pessoal, umedeço aqui com água, né? E vou pondo essa massa de acabamento para deixar mais lisinho, corrigindo os defeitinhos que tem ali que eu tô vendo, né? A gente vai procurando corrigir. É uma peça que não vai ficar perfeita, mas vai ficar muito bonita também. E aqui, pessoal, de um dia para o outro, eu aguardei secar e eu ponho um pouco de água no potinho com o cabo do pincel úmido. Eu vou fazer umas bolinhas aqui, uns furinhos, na verdade, né? Não muito profundo, apenas para dar um detalhe aqui na hora que a gente for fazer a pintura do nosso vaso. Lembrando que eu sempre gosto de fazer vasos com efeito de pintura, pessoal. Aqui, pessoal, eu tenho 8 tampinhas de leite, mais uma reutilização aí, né? E 2 colheres de cimento, um pouco menos de meia colher de areia fina. Vou fazer uma cola com meia colher de cola branca. Vamos fazer uma misturinha aqui para virar uma cola, né? Pra gente tá colando esses pezinhos. Essa cola aqui bem espessa, a gente vai deixar ela bem espessa, né? Uma massinha grossinha, uma cola, na verdade, né? E a gente vai preencher essas tampinhas aqui, rente a bordinha dela, né? Não vamos deixar a massa excedendo para não ficar um pezinho mais alto que o outro. A gente deixa rente. A gente vai preencher todas as tampinhas. São 8 tampinhas, pessoal. Mais uma reutilização aqui do nosso projeto. Esse vaso de hoje tá dando um show de reutilização de materiais, hein, pessoal? Todos os materiais que seriam descartados. Materiais que já estavam jogados fora, como os arames, né? Se você não tiver esses arames que eu utilizei aqui, pessoal, você pode também utilizar arame galvanizado aí, né? E a gente coloca aqui, dividindo, né, a distância aqui dos pezinhos, a gente vai colocar essas tampinhas, colando ela aqui, bem aqui nessa cola que a gente fez, né, dividindo os espaços ali. E a gente retira o excesso dessa cola, pessoal, com o pincel enquanto ela tá molhada, porque se depois que secar ela vai ficar muito resistente ali, né? Vai ficar ruim de tirar. A gente vai acertando e ali a gente já aproveita ela para dar uma impermeabilização ali na peça também, né? Que ela serve para impermeabilizar também essa colinha. Aqui eu coloquei mais água no restante que sobrou e vou impermeabilizar a coluna pelo lado de dentro ali, né? Faço acabamento na peça toda. Coloco um peso aqui nos pezinhos. Se ficar um mais alto que o outro, já procuro acertar aqui com o piso, né? E aqui, pessoal, a gente já vai fazer aqui outro detalhe no nosso vaso. Viu que perceberam que eu umedeci a peça antes com água, com o pincel? Eu umedeço primeiro, né, pra gente dar continuidade aqui. Mesmo que a peça já não tá tão sequinha, é bom dar uma umedecida, que isso ajuda a massa a aderir melhor. E a gente vai fazer esses detalhes aqui nessa parte da coluna para dar um charme a mais no nosso vaso. Pessoal, fala para mim aí nos comentários se você gostaria de ter um vaso desse aí no seu jardim. Você compraria um vaso assim? Você faria um vaso desse para você? Demora um pouco, pessoal? Demora, mas é um trabalho que vale super a pena. Dá trabalho? Dá trabalho, mas o que não dá trabalho hoje em dia, né, pessoal?
Pra gente trabalhar para comprar um vaso, a gente tem que trabalhar, dá trabalho também, não é verdade? E assim, pessoal, além da gratificação de você ver uma peça sua que você fez ali decorando a sua casa, é muito gratificante. Você olhar e falar assim: eu fiz, eu tive a capacidade de fazer. É muito bom, não é, pessoal? É muito gratificante. Às vezes você tem uma planta ali, você quer dar uma casinha nova para ela, quer dar um vaso diferenciado, e você pegar e fazer esse vaso, e depois olhar aquela planta bonita naquele vaso bonito que você fez. Não é gratificante? Eu acho muito gratificante, pessoal. Quem sabe também até fazer uma renda extra, né? Aqui, pessoal, depois que a gente concluir essa parte do cimento, a gente vai furar esse vaso, né? Os furos de drenagem com o ferro quente. O ferro daqueles de construção eu utilizei para estar furando os furos, né? Para estar furando a minha taça. Eu esquentei no fogão, fiz o furo dentro da tampinha e depois eu fiz também os furos ali onde eu pus o isopor, retirei o isopor e passei o ferro quente ali para estar arredondando ali a parte que a gente cortou ali da garrafa para fazer os furos de drenagem, né? Para depois a gente poder passar essa calda aqui para impermeabilizar. Que eu fiz essa calda com meio copo de cimento, né? E um dedo de areia fina e uma colher de cola branca extra forte. A água até dá uma textura, né? De uma tinta de parede no ponto de ser aplicada. E a gente umedece, a gente passar, umedece e espera puxar um pouco essa umidade para a gente passar essa natinha. Eu sempre passo essa nata de cimento pela peça toda, pessoal, no furinho de drenagem que eu falei para vocês, né? Furarem aí com o ferro quente. Eu não mostrei porque eu tive que ir lá dentro da minha casa aquecer o ferro, né? Para poder furar. Mas é só furar, aquecer bem o ferro e furar ali a tampinha e já passa o ferro quente ali na onde a gente colocou o isopor. A gente retira o isopor, passa ali para estar acertando ali a parte, as rebarbas da garrafa ali que ficaram, né? Do plástico que ficou. E a gente vai fazer 3 demãos aqui nessa taça, sempre esperando puxar, né? Entre um demão e outro, a gente vai passar a mão para estar alisando a peça, né? A gente espalha bem aqui, não deixa escorrer, né? Nessa parte que a gente fez os detalhezinhos aqui, a gente não deixa acúmulo dessa nata para não tampar os detalhes que a gente fez, né? Mas a gente vai ter que fazer uma retirada do excesso aqui. A gente vai passando a mão aqui, como eu falei para você, espera puxar e passa a mão ali, né? Pra tá alisando a peça, porque essa peça a gente não vai tá lixando, né? A gente vai estar só alisando com luva mesmo, com as mãos, né? É importante usar luvas. Com o auxílio de um palito de churrasco, eu retirei o excesso da nata de cimento que ficaram ali nos detalhezinhos que a gente fez. E a gente sempre passa essa natinha de cimento, pessoal, nos furinhos de drenagem também, por dentro da coluna, né? Sempre retirando o excesso, tirando o excesso do pozinho com o pincel, né? Para não ficar excesso. E a gente vai fazer isso 3 demãos, fazendo o mesmo processo, né? Retirando o excesso ali dos riscos de pincel, retirando o excesso dessa nata que ficou, os detalhezinhos que a gente fez, fazendo a impermeabilização por baixo do pé da taça também é importante, né? Por toda a peça. E aí depois, pessoal, que a gente vai esperar, depois que a gente fazer a 3ª vez, vai esperar secar e a gente vai enxaguar para retirar esse excesso de pó, né? Vai umedecer a peça e deixar ela vestida com um saco plástico, né? Por no mínimo 3 dias. Eu sempre gosto de deixar mais que uma semana. E se eu perceber que tá secando rápido, eu vou e umedeço de novo e tampo novamente com o saco plástico. Isso vai ajudar a nossa peça a ficar mais resistente, evitando rachaduras, né?
Aqui, pessoal, como eu disse pra vocês, eu já enxaguei ela, agora eu tô umedecendo novamente, né? E vou prender aqui com saco plástico e vou deixar no mínimo uma semana. Mas se você quiser deixar 3 dias, né? Depois tirar para acabar de secar, eu gosto de deixar sempre mais para ficar mais resistente. Aí eu já enxaguei, já fiz a limpeza da peça, né? Com a tinta PVA acrílica branca. Eu vou passar pela peça toda, nos furinhos de drenagem também. É sempre importante para impermeabilizar, né? Ajudar na impermeabilização, para que a peça fique bonita por mais tempo, né? Isso dá durabilidade na beleza da peça, né? E aqui, pessoal, com uma esponjinha macia, eu vou dando batidinhas aqui nessa tinta. Isso vai ajudar a tirar os riscos do pincel e também vai ajudar a dar um efeito aqui todo especial na nossa pintura no final. Sempre espalhando bem a tinta para que não escorra, né? E aí, pessoal, o que você está achando aqui do nosso vaso? Você gostou dessa ideia? Gostou desse reaproveitamento de materiais? Eu espero a peça secar, pessoal, e eu viro a peça para passar ali por baixo também, né? Por lado de fora ali dos pezinhos eu também passei. Na parte de dentro da coluna também, os furinhos de drenagem. Sempre faço acabamento na peça toda. E se você está gostando e gosta do conteúdo do canal, deixe a sua curtida, deixe a sua hypada no vídeo, né? Que isso vai somar muitos pontos aí para o nosso canal crescer. Isso vai me incentivar a estar trazendo novos conteúdos para você. Aqui, pessoal, com a mesma tinta PVA acrílica, eu tô colocando tudo de pouquinho, não tem medida exata, né? Pouquinho de tinta PVA acrílica à base de água, um pouquinho de resina, 3 gotinhas de pigmento amarelo, 3 gotinhas de pigmento marrom e um pouquinho de purpurina na cor ouro. Agora, pessoal, mais um segredinho aqui, um pouquinho de cola branca PVA extra forte. Isso vai dar uma resistência a mais aqui para nossa tinta. E a gente vai passar aqui nesses detalhes aqui por completo, né? Tampando bem essas gretinhas. É importante tampar bem essas gretinhas aqui do desenho que a gente fez. A gente vai fazer uma pintura envelhecida nesse vaso. E aqui, pessoal, não espero secar com uma esponjinha bem velhinha e bem macia. Eu vou umedecendo em água, vou espremendo bem e vou retirando o excesso e com um pedaço de toalha eu vou enxugando ali, né? E a gente vai retirar o excesso do gosto da gente. E aqui no vaso eu vou passando o pincel bem de leve, eu sempre molho na tinta e retiro o excesso na esponjinha ali, né? E depois, pessoal, antes que seque, eu já vou retirando com a esponjinha enxaguada ali, né? Sempre vou enxaguando a esponjinha para não ficar excesso de tinta na esponja. E vou passando sobre essas outros detalhes que a gente fez para retirar o excesso e dar uma envelhecida aqui na pintura do nosso vaso. E a gente vai passando o pincel bem de levinho, pessoal, não pode apertar e nem carregar ele muito de tinta, é sempre importante retirar o excesso, né, da tinta. Onde a gente fez esses detalhes aqui com a medição do dedo, a gente passa também a tinta por completo, né, embaixo e em cima, e depois a gente retira o excesso. Antes que a tinta seque, a gente já vai retirando o excesso e já com a buchinha, né, enxaguando, retirando o excesso e já enxugando, né? Os materiais que eu utilizo, pessoal, se você for reparar, são bem velhinhos, porque eu costumo utilizar os materiais ao máximo, né? Eu não jogo material enquanto estiver dando para utilizar, eu não jogo fora. Só jogo fora quando não tem utilidade mesmo. Reaproveito os materiais ao máximo para não ter desperdício, né, pessoal? E aqui, pessoal, nessas folhinhas que a gente fez, eu também faço a mesma coisa. Eu passo por completo para tampar todos os detalhezinhos, né? E depois eu enxago a buchinha e já retiro o excesso. Vou fazer isso por toda a peça. Nos pezinhos também eu passo o pincel bem de levinho, né? Para dar os detalhes aqui, o charme da nossa peça. O capricho faz toda a diferença, né, pessoal? O importante é não deixar essa tinta secar para ir retirando o excesso. Sempre enxaguando a buchinha também, né? E a toalhinha também,
A gente vai enxugando, né, ali, retirando os excessos, vai enxaguando ela, para não ficar acúmulo de tinta, né, na peça, para a gente conseguir dar o desgaste que a gente quer ali, né, envelhecendo ali a pintura, dando um charme todo especial aqui. Com o pincel fino, pessoal, onde tá muito branco ali, já vou passando ele bem de levinho. E os furinhos também eu retoco ali com um palitinho de churrasco, um pouquinho de tinta. Depois que a nossa peça secou totalmente, a gente vem com a resina acrílica à base de água, passando pela peça toda, nos furinhos de drenagem também, sempre espalhando bem para que penetre bem ali nos poros da peça. Isso vai ajudar a impermeabilizar melhor também, né? Eu sempre utilizo a resina acrílica à base de água com brilho. Se você não gostar de brilho nenhum, pode utilizar a fosca, né? Mas confesso para vocês que eu gosto mais dessa. Depois que passa alguns dias, o brilho não fica tão intenso, né? Ela dá um brilho bem suave. Eu prefiro essa aqui mesmo. Por baixo também eu faço acabamento, pessoal, nos pezinhos, nos furinhos de drenagem, por dentro da coluna. Isso ajuda a nossa peça a ganhar mais durabilidade e mais beleza. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixa a sua hypada. Muito obrigada pelo carinho de todos, obrigada pela sua companhia. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau!